Bem, todos nós sabemos que investir na bolsa de valores envolve vários riscos e que as ações variam e podem também variar para baixo, ou seja, nós podemos ter grandes prejuízos na bolsa de valores. Então, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de como eu perdi mais de 75% do meu dinheiro investido em uma ação. Fala aí, investidores ou então futuros investidores, tudo bem? Eu me chamo Matheus Guzmão, estou aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje, como eu já falei anteriormente, a gente vai falar um pouco sobre um caso, né, pode-se falar assim, é uma situação que teve na minha carteira de investimentos esse ano, que eu investi em uma ação que caiu mais de 75% do seu valor, ou seja, eu perdi bastante dinheiro. Levei também uma coisa que as pessoas chamam no mercado financeiro de fumo, mas calma também que eu não quebrei nada do tipo não. Mais na frente do vídeo eu vou explicar para vocês detalhadamente o que eu fiz e o que você também pode fazer para se prevenir de uma dessas, mas claro, vou explicar todo o contexto de como foi que essa ação caiu tanto assim, se dava ou não, para ter previsto isso. Mas bem, peço que você já se inscreva aqui no canal e deixe o like, que você fazendo isso o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e entrega mais vídeos como esse. Também me segue lá no Instagram, com Matheus Guzmão, que tem conteúdo todo dia sobre investimentos. Bem, a Stone é uma empresa brasileira que está trabalhando, né, que trabalha no setor de adquirência. Provavelmente você já viu em alguma venda aí perto da sua casa, em alguma feira, em uma loja mesmo, você indo pagar com seu cartão de crédito e o vendedor lhe dá lá uma maquininha verdinha da Stone, né, uma empresa que é bastante conhecida aqui e que cresce bastante nesse mercado de adquirência. Adquirência, para quem não sabe, é o setor de maquininhas de cartão. Fala que é adquirente porque ele meio que adquire a transação, né, entre aí a bandeira do cartão e tal, todo esse processo de compra no cartão de crédito que você provavelmente sabe como funciona, né, que a pessoa passa lá o cartão e aí aprova com a bandeira de crédito, né, e aí envia para a bandeira e aí realiza a compra. E para ter todo esse processo precisa de uma empresa um adquirente, que a gente chama, e no caso a Stone trabalha assim. Então bem, a Stone nada mais faz do que isso, ela é um adquirente, ou seja, vende maquininhas de cartão para os clientes aqui do Brasil, ou seja, o foco deles é em pequenos empreendedores. Então eles vendem principalmente para o que a gente chama de MEI aqui, que é microempreendedor individual. Mas enfim, são CNPJs de empresas que faturam até 80 mil reais por ano, é o foco da Stone. Justamente por ter esse foco, eles oferecem taxas bem menores para os seus clientes, tanto que recentemente eles lançaram uma linha de negócio chamada Tom, que aí eles só abreviaram um pouco o nome para deixar mais popular, digamos assim. Aí as maquininhas são bem mais baratas e as taxas bem mais baixas para reforçar o foco nesse tipo de cliente. Então, para você entender o que é Stone, né, maquininha de cartão, foco no pequeno empreendedor. Então, bem, dito isso sobre a Stone, além disso eles são a fintech no geral, né, uma empresa de tecnologia que é relacionada com o mercado financeiro. Então, além disso, eles possuem também aí funções de banco para os seus clientes, porque muitas vezes esse cliente que é ainda uma pessoa física ou um MEI, ele às vezes não possui conta em banco, é um comerciante que está se adaptando ao mundo digital agora, que às vezes recebia pagamento só em dinheiro. Então eles facilitam bastante o processo, oferecendo, por exemplo, uma conta digital taxa zero para os clientes que possuem as maquininhas para conseguirem receber o dinheiro, usar o dinheiro, ter Pix. Então a Stone é de fato um facilitador muito grande para o pequeno empreendedor. Então é uma empresa que tem esse propósito bem legal e que conseguiu, né, fazer isso muito bem, tanto que eles tiveram um crescimento absurdo nos últimos anos nas maquininhas. Bem, em 2018 a Stone fez o seu IPO, ou seja, a oferta pública inicial das ações, lá na bolsa americana, na Nasdaq, em 2018, e foi um sucesso a oferta, tanto que grandes investidores, na verdade o maior investidor da história, o Warren Buffett, entrou na oferta. Então sim, o Warren Buffett era investidor da Stone, pelo menos na última vez que saiu o relatório lá da Berkshire das ações que o Warren Buffett tinha, ele ainda possuía as ações da Stone, porém esse relatório saiu antes da queda das ações, né? Vamos ver como é que o Buffett também se comportou em relação a essa grande queda que teve nas ações da Stone, que já vou explicar como foi essa queda de fato. Então sim, o Warren Buffett entrou nesse IPO, ganhou muito dinheiro, porque a ação da Stone depois desse IPO até ali o meio desse ano tinha subido absurdamente. Então o Warren Buffett entrando nesse IPO tinha feito um belo negócio, né? Acertou um investimento na Stone, uma fintech brasileira que cresceu muito. E além disso, também recentemente, antes de ocorrer essa queda, a Stone anunciou um investimento em outra fintech brasileira que você com certeza conhece, que tá até aqui agora no meu cenário aqui, um porquinho que eu ganhei do Banco Inter. Sim, isso mesmo. A Stone investiu no Banco Inter. Eles compraram 4,99% do banco, praticamente 5%, vamos arredondar, por 2,5 bilhões de reais. Então tiraram bastante dinheiro aí, tanto em ações, né, que a maior parte foi por troca de ações, como também do caixa da
empresa para fazer esse investimento e diversificar um pouco do risco do negócio, ter também uma participação no Banco Inter, que é outra fintech que promete bastante aqui do Brasil. Então bem, até aí a empresa estava indo tudo certo, né, tudo ótimo. Até que, como eu tava falando aqui, né, que a empresa, a Stone, tem esse foco no microempreendedor, eles pensaram, a gente já tem as soluções de adquirência, ou seja, as maquininhas com baixo custo, oferece a conta digital, tem também serviços de pagamentos online, como Pagar.me, por exemplo. Então às vezes em e-commerce, lojas online, com certeza você já pode ter comprado alguma vez e usado a Stone. Quando o pagamento é feito pelo site Pagar.me, o Pagar.me, né, pertence à Stone. Então por que não oferecer também o crédito para essas empresas, a dívida para essa empresa? Porque se tem uma coisa que sempre deu dinheiro no Brasil foi os bancos. E o que é que um banco faz? Dá crédito, dá dívidas para as pessoas. Então qual foi o raciocínio racional da Stone? Vamos facilitar com que esse pequeno empreendedor consiga ter acesso ao crédito, porque quando a Stone lançou essa operação de crédito, a gente pode falar que é um microcrédito ali, o crédito para o pequeno empreendedor. Claro, pessoal, o microcrédito para, talvez, acho difícil ter algum expert aqui em microcrédito, mas não é exatamente o que a Stone fez. Mas vamos facilitar aqui, né, que a Stone tava querendo fazer esse microcrédito, dando crédito ali para a pessoa física, para o pequeno empreendedor, a custo muito baixo, porque a nossa taxa Selic estava muito baixa, estava em 2% há menos que um ano atrás, e agora nossos juros estão em 9,25%. Então estava em um cenário muito favorável a Stone fazer isso. Juros baixos, economia aquecendo mesmo em pandemia por causa também desses juros baixos, número de comerciantes precisando ir para o digital e precisando também de fôlego financeiro, porque lembre-se, pessoal, muita gente na pandemia teve seus negócios fechados, então para continuar pagando as contas precisava de quê? De dívida, de crédito. Então a Stone aproveitou isso e por que não, né, começa essa operação de crédito. Então pronto, eles começaram essa operação de crédito. No início as coisas estavam indo bem, até que chegou o resultado do terceiro trimestre de 2021. Bem, vou ler aqui o resultado, né, que eu não sei de cabeça também. O resultado da Stone foi o seguinte: eles tiveram um lucro líquido de 132 milhões de dólares. Ah, você tá me dizendo, ah, Matheus, mas deu lucro, tá ótimo. Não, porque esse lucro, mesmo sendo um lucro, né, que muitas fintechs não tem lucro, foi uma queda de 53% no lucro em comparação ao terceiro trimestre de 2020. Então assim, é um resultado bem ruim. E isso acompanhado ao início do fracasso, na verdade não início do fracasso, praticamente o fracasso da operação do crédito da Stone, tanto que eles anunciaram que eles iam parar, né, que eles pararam até com essa operação de crédito por erros operacionais. Traduzindo para uma linguagem mais simples, eles erraram feio no crédito. Pensa comigo, eles estavam oferecendo dívida a um preço baixo, né, como eu estava falando, estava em juros baixos, e eles conseguiram oferecer a dívida para os microempreendedores a um custo muito baixo. Isso foi muito bom para a empresa no início dessa operação. O problema é que as taxas de juros no Brasil começaram a subir absurdamente. Então, como eu falei, no início desse ano de 2021 a nossa taxa estava em 2% e agora em dezembro a taxa está em 9,25%, pessoal. É uma alta absurda nos juros, quase que se multiplicou por 5 vezes. Então a Stone, como ainda não era uma empresa que está trabalhando no mercado de crédito de dívida há muito tempo, sofreu muito com essa alta dos juros, e aí eles não tiveram o lucro desejado, tanto que foi estipulado que a Stone não conseguiu rentabilizar essa operação de crédito, e se eles pegassem esse dinheiro que foi empregado para dar dívida, por exemplo, e aplicasse isso no Tesouro Direto ou em um CDB que rendesse 100% do CDI, seria mais rentável do que fazer essa operação de crédito, ou seja, estavam correndo risco desnecessário. O mercado viu esse erro grave que a Stone estava cometendo, não comentando. As ações caíram mais de 75% aí em um período de mais ou menos 2 meses, como vocês podem estar vendo aí no gráfico. Furtado, bota aí o gráfico na tela pro pessoal ver. Então bem, como vocês estão vendo aí, a ação esse ano chegou perto aí dos 100 dólares, certo? E a queda aqui começou mais ou menos em agosto aqui, em setembro, que aí foi depois já do terceiro trimestre. Então a ação caiu aqui mais de 70% desde setembro até agora, depois desse resultado bem fraco que a Stone apresentou, certo, pessoal? Então eu perdi dinheiro, né? Eu comprei aqui perto da máxima histórica, não cheguei a comprar 100 dólares, mas comprei aqui quando a ação estava custando mais ou menos 75 dólares. Então foi uma grande perda aí que eu tive investindo nas ações da Stone. Mas aí vem a pergunta: como se previne dessas quedas? Bem, a gente sabe que vai acontecer essas quedas no mercado financeiro, é normal, seja por erros da empresa que a gente acabou errando, ou então a empresa errou, porque, por exemplo, era muito inesperado que esse erro fosse acontecer, como eu estava falando. Antes a empresa estava em uma ótima situação, né, lucro
lucros crescendo, o preço da ação, o valor de mercado da empresa, né, subindo cada vez mais, os lucros crescendo, era inimaginável que a empresa fosse cometer um erro operacional desse. Praticamente era inimaginável, até porque os analistas estavam bem otimistas também em relação ao preço da ação. E do nada, pum, despencou. E como é que a gente se protege disso? É uma palavra simples: diversificação. A gente diversificando nossos investimentos, que a gente vai diluir esse risco de perdermos muito dinheiro somente com um ativo. Então pensa comigo, como eu falei, né, a Stone tem ações negociadas na bolsa americana. Então já entra uma parte da minha carteira que são os investimentos no exterior. Para vocês entenderem como eu invisto mais ou menos 50% do meu dinheiro em ações no Brasil, invisto mais ou menos 30% em ações do exterior, dos Estados Unidos, né? Invisto mais ou menos 10% em fundos imobiliários, 5% em criptomoedas e 5% em renda fixa. Então vocês podem ver aqui que eu tenho uma diversificação entre classes de ativos bem grande, e dentro de cada classe de ativo dessa eu tenho diversos ativos. Por exemplo, aqui no Brasil eu tenho 50% em ações daqui, mas aqui eu tenho mais que 10 ações, então eu tenho uma diversificação bem interessante entre esses outros ativos. Mais que 10 ações é um ativo correspondendo a mais ou menos 4, 5% da minha carteira. Nos Estados Unidos, mais diversificado ainda, lá eu invisto a maior parte do meu dinheiro em ETFs, que são fundos de índice que dentro deles possuem mais que 500 ativos, por exemplo, como é o caso do VOO, que é o ETF que eu invisto a maior parte do meu dinheiro lá. E a Stone correspondia a uma parte pequena da minha carteira. Antes, quando eu investi na Stone, eu comprei mais ou menos 1,5% do meu portfólio, certo? Ou seja, 1,5% da minha carteira eu comprei em ações da Stone, da carteira total, não só dos Estados Unidos, porque se fosse só de lá dos Estados Unidos eu ia ter perdido muito dinheiro. Então, bem, como vocês podem ver, como eu diversifiquei muito bem a minha carteira, uma queda de 75% em uma ação se transformou em uma perda de 1% só no meu portfólio. E a minha carteira não está em prejuízo atualmente, né? A bolsa aqui do Brasil caiu mais ou menos aí 7% esse ano, a gente Bovespa tá caindo aí bastante, e a minha carteira tá performando aí 12% positivo, mesmo tendo essa queda da Stone e tudo mais. Então assim, pessoal, diversifiquem a carteira de vocês, porque é a diversificação que vai diluir os seus riscos de você perder dinheiro e aumenta a chance de você ter retorno. Porque pensa comigo, o mercado brasileiro pode estar indo mal, mas o mercado americano pode estar indo bem e vice-versa. Então se você tem exposição a mais de um mercado, você vai participar. Quando um tiver mal, o outro vai bem, e assim vice-versa, e vai segurando o desempenho da sua carteira. E aí você pergunta: ah, mas você vendeu as ações? Não, eu não vendi as ações, até porque eu já perdi muito dinheiro, e como agora se tornou um dinheiro que não é tão relevante assim na minha carteira, eu vou deixar, porque mesmo tendo esses erros no crédito e tal, a Stone tem ainda uma base muito forte de clientes, acabou criando um bom valor que dentro da sua marca. Claro, com o mercado financeiro, com os investidores agora já tem um outro ponto de vista, mas com o seu cliente continua querendo não tendo uma fidelidade. Então o que é que eu vou fazer? Esperar os resultados. Se a empresa conseguir melhorar seus resultados, continuar trazendo lucro, voltar a crescer o lucro, eu posso voltar a investir na Stone, porque nem sempre a empresa fica ruim para sempre, nem uma empresa fica boa para sempre. Guarda essa lição aí, porque é muito importante quando a gente vai investir no mercado de ações. E bem, a lição final que eu deixo aqui no vídeo é, claro, diversifique seus investimentos, pessoal, porque você vai diluir os seus riscos e vai aumentar o potencial de retorno. Então às vezes você tem uma opinião errada sobre uma ação e aí você perde dinheiro com essa ação, mas o resto da sua carteira mantém o seu retorno. Então, claro, sempre diversifique, nunca concentre seus investimentos em poucos ativos, porque você tende a mais perder do que a ganhar concentrando e não diversificando a sua carteira. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta o que você achou. Comenta se você investia na Stone ou então em outra empresa que também teve uma queda aí nas suas ações, pra gente debater aqui um pouco mais sobre isso nos comentários, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!